Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um resumo da semana. Nós ficamos um tempinho aí sem gravar porque tivemos muitos feriados e, como vocês sabem, Brasília só trabalha de terça, quarta e quinta. Coloca um feriado aí no meio, não tem produção nenhuma. Mas essa semana foi uma semana completa e tem muito assunto pra gente comentar. Justamente por ter muito assunto para comentar que eu trouxe um reforço de peso, como habitualmente está aqui sempre Ricardo Rose Vidal, está conosco para abrilhantar esse programa com as suas informações. Muito obrigado, doutor, pelas belas palavras. Eu já estou dando risada aqui, pessoal, porque teve um feriado e a gente não acabou gravando, mas não que Brasília dependesse de feriado para não produzir absolutamente nada, né? Mas pelo menos notícia e meme estão produzindo um montão, vambora aí. É o que eu falo. Normalmente já é difícil trabalhar. Aí põe um feriado de quarta, um feriado de quinta. Aí acabou. E final de ano chegando, recesso parlamentar, já dá... Viagem do Lula. Tá quase marcha ré, então vamos lá. Mas essa semana, por incrível que pareça, aconteceram bastante coisas. Inclusive, eu tinha muita notícia para falar aqui, tive dificuldade em, claro, colocar algumas diferentes que vocês não escutam aí normalmente por fora. Mas, vamos lá, uma hora ou outra a gente tem que falar. Então eu selecionei algumas que eu acho bem interessante da gente comentar. Começando aqui por ordem cronológica na segunda-feira. Antes de comentar a segunda-feira, foi a segunda pior Black Fraud da história do nosso país. Né? Você estava nos Estados Unidos, né, Ricardo? Lá é fraude ou Friday mesmo? Não, lá é Friday, mas tem algumas pequenas fraudes também, tá? Uhum. Tem lugares que você entra que não tem desconto nenhum, o pessoal não está dando a mínima. E não vai. Tem sim muita coisa para eletroeletrônico, eletrodoméstico principalmente, onde se faz os grandes recortes de grandes varejistas de eletrodomésticos. Mas, tirando esses eletrodomésticos e esses grandes varejistas, não tem nada demais. Aqui no Brasil, você não perdeu nada, tá? Pra mim, eu não vi nada de especial. Deixa eu pensar aqui, Nada. É realmente a Black Fraud. Você viu alguma coisa, Léo? Nada. O Léo tá falando aqui também que não encontrou nada, talvez por isso. Nem a metade do dobro? Nem a metade Nem aquela etiquetinha vermelha, aí você levanta ela embaixo, tem o mesmo preço original aqui? Gente, que isso é diversão aqui no Brasil. Piada. Nada disso aconteceu e resultou a segunda pior Black Fraud de toda a nossa história. Agora, falando sério, você sabe que eu acho, eu tenho uma tese minha que é exatamente isso. Todos os anos a gente vê vários relatos, imagino que vocês também já tenham visto, mas a gente aqui sempre fala da Black Fraud, da metade do dobro, isso já vem se repetindo há alguns anos. Eu acho que isso já caiu no nosso próprio imaginário. Eu não consigo falar mais Friday. Não, e a gente já falava, gente, não vai ter nenhuma promoção, vai ser o dobro, então a gente meio diminui um pouco essa intensidade. Realmente há necessidade do nosso comércio voltar a fazer algo real, se é que alguma vez fez, mas fazer algo real para que a gente perceba, olha, nessa semana tem. Mas outra coisa importante, curiosa para você, é que aqui no Brasil dificilmente vai ter realmente uma Black Friday. Porque nos Estados Unidos existe essa queima de estoque, porque o ano fiscal dos americanos acaba naquela sexta-feira. Tem que se queimar, porque naquele final de semana acabou o ano fiscal. Então eles estão queimando todo o estoque, exatamente. Aqui não, nosso ano fiscal acaba no final do ano. Então não tem nenhum sentido haver uma queima de estoque realmente para você zerar o teu estoque em novembro. Então não vai acontecer pra gente. É mais uma daquelas que a gente embarca na onda dos outros, não cria a nossa própria. É o Papai Noel que tá com aquele negócio cheio de pelo, até assim vermelho, que não é a nossa realidade. E a gente morrendo aqui no ar-condicionado com ondas de calor. Sigamos. Realmente, aqui não tem sentido, né? Porque como o ano fiscal termina em dezembro, normalmente as empresas fazem uma queima no começo do ano. Mas também não é nada de especial, só aqueles memes que nós víamos antes da Magazine Luiza como chegar aqui no Brasil. Chegar aí em São Paulo, via-se alguns memes dela lá no sul, o pessoal batendo, já vai abrir! E quando abria... Eu acho que a dona Luiza não gostou muito. Não gostou muito não, a cadeira aqui... Luiza Trajano, te amo, te acompanho no Shark Tank, faz comigo não. Inclusive, manda uma cadeira nova pra gente. Isso. Patrocina a gente. Vou passar pro assunto principal, porque talvez seja um recado. Nessa segunda-feira nós tivemos aqui a indicação de dois personagens que vão ser chaves no nosso futuro. O Flávio Dino para o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai ser para a vaga da Rosa Weber. O Lula finalmente quebrou o silêncio e vai indicar realmente o Flávio Dino. Nós tínhamos aí o ministro Bruno Dantas do TCU. E o Bessias. Né? Como cotados para o STF. Porém, o Lula acabou indicando o Dino mesmo, que é ministro do
da Justiça e da Segurança Pública. Para ser indicado ao STF, você precisa ter 35 anos, notável saber jurídico, ilibada conduta e ser aprovado por uma maioria do plenário do Senado. Dino, em relação ao conhecimento da lei, não há o que se dizer, ele é ministro da Justiça, foi juiz federal. Apesar da gente ter alguma diferença, o Léo tá falando assim, ó, não, mas apesar de eu ter algumas divergências com ele foi ministro, foi juiz federal. Quem passou no concurso da magistratura federal deve ter um mínimo de respeito, pelo menos por mim, que é formado em direito, então eu sei quão difícil é. Conhecimento jurídico ele tem. Se aplica bem ou não, é outra coisa, né? Ilibada a reputação ilibada, e a gente pode falar que talvez não, devido aos, não vou falar escândalo, mas todas as polêmicas que ele já se envolveu desde o princípio, quando ele foi nomeado ministro. Nós também tivemos a nomeação do Paulo Gonet como Procurador-Geral da República para o PGR. Mas o grande que foi indicado essa semana, de fato, foi o Flávio Dino. Apesar da oposição estar falando que vai barrar, etc., não vai aprovar, já tem-se aí aproximadamente 50 votos positivos pela nomeação do Dino, aprovação do Dino na sabatina e na votação do plenário. 9 votos a mais do que ele precisa. Então, nós teremos aí o Flávio Dino como próximo ministro do STF. Ou não, Ricardo? Olha, doutor, eu acho que sim, acho que ele vai ser aprovado pelo Senado, sim. Concordo com a tese de que, tecnicamente, tanto o Dino quanto o Gonet, eles têm, tecnicamente, condições de assumir os cargos que estão sendo indicados, ok? Sim, o Flávio Dino é um dos poucos que passou por vários, ele foi ministro, desculpa, ele foi juiz federal, foi ministro também isso, foi juiz federal, foi deputado, foi governador, foi ministro de Estado. Foi senador. É senador da República ainda, ou seja, teve no Judiciário já, teve no Legislativo, teve no Executivo, agora de novo no Executivo, como senador no Legislativo e vai voltar ao Judiciário. No meu ponto de vista, ele vai para o Judiciário para depois voltar para o Executivo, porque eu acho que ele quer ser candidato a presidente da República, mas isso é uma outra história para alguns anos a gente voltar a discutir. Uhum. Agora, o que me preocupa na indicação do Dino, do Gonet, ok, Gonet inclusive nosso amigo, hein? Encontramos em Curitiba, Gonet, aquele abraço, daqui a pouco a gente faz... livro que ele escreveu sobre direito constitucional, uma boa leitura. Tecnicamente ok, tanto o Gonet quanto o Dino. Foco no Dino. A minha preocupação é o excesso da politização no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não é uma casa política. Não é para se discutir política, é para se discutir constitucionalidade, teoricamente. Hoje, sem o Dino, nós já estamos com uma casa bastante politizada. Nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal que teve um evento de movimento estudantil dizendo que acabou com uma linha, que acabou com o bolsonarismo. Uhum. Então, isso não deveria acontecer no Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino, ele foi bastante feroz enquanto ministro da Justiça. Ele fez o papel que o presidente Lula delegou a ele. A minha preocupação é ele, no Supremo Tribunal Federal, fazer este papel, continuar com este papel delegado pelo presidente Lula. Lembrando que o presidente já tem um advogado dele lá. Então está virando um clubinho político-partidário, talvez, ou pelo menos político, o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. E isso é preocupante, muito preocupante. O ministro Flávio Dino fez uma carta aos senhores senadores, ele está em campanha eleitoral lá, porque o Senado tem que aprovar e o Senado já teve uma oportunidade que não aprovou. Então o Senado tem que aprovar. Há uma sabatina que deve ser no dia 13, se eu não estiver enganado, a sabatina do Dino, e o plenário, a Comissão de Constituição e Justiça vai votar e o plenário da Casa vai votar onde ele precisa de maioria dos votos. Ele está lá em campanha e aos senadores ele disse que ele vai tirar a roupa de legislador e vestir a toga de magistrado se for escolhido para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que nos resta é acreditar, o que nos resta é crer, porque, enfim, vai passar. Eu estava vendo uma matéria hoje do Globo, Danilo, de que alguns senadores são favoráveis ao Dino, alguns senadores são contrários. E cerca de 40 senadores, mais ou menos, não sabem, foram perguntados pelo jornal O Globo, eles não sabem ou não querem divulgar se são a favor ou contra o Dino ser ministro do Supremo Tribunal. Aí eu te pergunto, um senador da República não sabe o quê?
Ele precisa conhecer o que do Dino para então dizer se é a favor ou contra uma pessoa que já foi governador do Maranhão por 2 mandatos, deputado, já foi ministro, que é colega dele como senador. Ele precisa de quê? Ele quer bater um papo com a gente para explicar o histórico do Dino? Inclusive tem na internet até o tetravô do Dino aí, que inclusive ele vem de uma dinastia fortíssima no Maranhão. O tetravô dele é com Dom Pedro, o negócio é grande. Não é mais um comunista de iPhone, aqueles, iPhone não, ou seja, comunista mesmo é zero. Mas vamos ter que aguardar, porque eu acho que o Senado vai aprovar. O ministro hoje, Flávio Dino, vai se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí nós vamos acompanhar o passo dessa novela lá na frente, como ele vai se portar enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Há quem diga, doutor, para concluir, há quem acredite que ele vai ser mais equilibrado, de olho em 2030, porque em 2026 teremos eleições, possivelmente o presidente Lula pode ser candidato à reeleição e pode se reeleger, já que seu principal oponente hoje não pode ser candidato, que é Jair Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro. Então o Lula se reeleger em 2030, essa cadeira está vaga. E aí tem um nome da esquerda e ele vai construir uma base política enquanto ministro do Supremo. Há quem diga isso no mundo político. Vamos acompanhar para ver de perto. Se ele for indicado, não, já foi indicado. Se ele for aprovado, como tudo indica, ele vai ficar até 2043, menos que ele saia para concorrer a uma presidência da República, por exemplo. Né? Mas caso ele fique lá, vai ficar até 2043. Eu já gravei um vídeo que são os eternos da política, vou deixar o link no comentário fixado, em que eu critico plenamente essa ideia. O Ricardo, se eu não me engano, a gente já teve algumas discussões, ele ficou meio assim, que eu defendo o mandato dos ministros do STF, ou reduzir, aumentar a idade mínima, enfim, eu acho que está muito tempo os ministros ficam lá. Só fazer uma correção, com relação ao mandato dos ministros, eu também sou favorável, tá? E acho que 10 anos seria o ideal. 8 anos um senador tem de mandato, 8 anos um presidente reeleito tem de mandato, então 10 anos de ministro quebra um pouco essa rotina dos 8 anos, 10 anos para mim é perfeito, tem PEC andando lá para isso, espero que, se eu não estou enganado, do Ori Visto, não lembro qual senador. Ori Visto, exatamente. Inclusive tem PEC também para mudar a forma de nomeação, porque hoje a nomeação, o Ricardo estava comentando comigo aqui, que você sabe, Ricardo, eu sou muito ocupado, estava participando de outro programa agora há pouco, no qual estava se discutindo se a competência é do presidente da República ou não. Exatamente. Enquanto estão discutindo isso, por enquanto a competência continua sendo do presidente, tanto que o presidente da República o fez. E há uma PEC para mudar essa competência para o Senado. Mas enfim, lembrando que o Dino já foi do PT, do PCdoB e agora está no PSB. Então ele tem uma militância política há muito tempo e, como falei, a parte do conhecimento jurídico eu não questiono, tá? A questão é a imparcialidade, todo juiz tem que ser imparcial. Será que Dino seria imparcial quando chegasse uma prestação de contas rejeitada maluca do PSB, do PCdoB, do PT, do PCB ou do PT? Como ele veio do executivo, do legislativo, etc., mas ele é um político, ele tem lado, né? E isso prejudica muito, pelo menos na minha visão, a parte do imparcial. E eu, como sou uma pessoa da internet, né, o critico frontalmente pelo PL 2630, lá o PL da censura. Você lembra lá Maio, que queria censurar as redes sociais, que ele advogava muito em favor disso. No Supremo, então, vai dar canetada e vai prejudicar muita gente aqui que pensa diferente um pouco na internet. Mas enfim, dia 13? Dia 13 é a sabatina, vamos acompanhar. Aqui no canal você vai ver a sabatina na íntegra, tá bem? Vamos continuar. Vocês se lembram lá a discussão do agrotóxicos, que em 2023 acusaram o ex-presidente de financiar o PL do veneno? 2022? 23 nós estamos agora. Tá acabando, doutor, mas ainda é 23. É verdade. O tempo, eu tô ficando velho, aí acabo esquecendo as coisas. Então vamos voltar um pouco para 2022, quando o ex-presidente era acusado de financiar o agrotóxico, o veneno no nosso país, a comida envenenada, etc, etc. Tinha um PL de agrotóxico, barra defensivo agrícola, barra pesticida, como você bem quiser entender aí, né? E os ambientalistas gritavam que o Bolsonaro já tinha aprovado 1.500 agrotóxicos no Brasil e, portanto, o PL do veneno tinha que ser barrado. Porém, hoje, essa semana, na surdina, esse PL foi aprovado.
quase ninguém falou nada sobre ele. Né? A mudança foi que agora não é mais tratado como agrotóxico e sim pesticida, para dar um nomezinho mais bonito e ninguém colocar na conta do Fabiano Contarato, por exemplo, que é o senador que foi o relator desse projeto, a aprovação do PL do agrotóxico. É do pesticida. Isso, né? Bom. Ricardo, você tem alguma coisa para Tenho, considerar sobre isso aqui? Estava coçando a testa aqui justamente o PL por foi isso. aprovado pela maioria dos votos no Congresso, no Senado, só uma senadora votou contra. Então, vamos lá. Em 2022, o próprio senador Fabiano Contarato, ele demonizou a ideia da liberação do projeto do então agrotóxicos do Bolsonaro, foi uma bagunça. Agora ele foi só o relator deste projeto que mudou o nome de agrotóxicos para pesticida. Então a gente descobriu a forma, obrigado senador Fabiano, que agora se a gente mudar, colocar o sinônimo daquela palavra ou algo muito semelhante, a gente consegue aprovar os projetos no Congresso Nacional. Talvez essa seja a fórmula mágica para passar Congresso importante. Quem sabe a gente não consegue uma reforma política de verdade, ou até uma reforma mais profunda, administrativa, a redistribuição do dinheiro no nosso país, um novo pacto social no Brasil, que eu acho que é importante, pacto federativo, como está descrito. Talvez essas questões realmente importantes possam passar no Senado Federal. Se a gente só mudando as palavras ali, enfim. Sigamos, né? Senado fazendo o papel de Senado, infelizmente, não da maneira como deveria. É uma discussão séria, é uma discussão que o agro vem brigando por isso há bastante tempo. Aí a galera ecológica... Então foi do Blairo Maggi, que é um agropecuarista. Sim, do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, mas é um grande do agro. E demonizaram o projeto. Demonizaram. Agora deixou de ser demonizado. Será que é porque acabou o governo do Bolsonaro? Será que agora o governo do amor, então, até o agrotóxico, até o pesticida, mudou o nome para não ficar chato, mas é a mesma coisa? Agora é do bem, é do amor, é do ódio? Então pesticida é o agrotóxico do amor. Do amor. Talvez seja isso a lógica. A gente não consegue entender a cabeça desse grupo de legisladores. Se você me permitir, eu não sei se está aqui na pauta, se por acaso tiver que eu não olhei direito, me corrija. Mas só para pegar carona no raciocínio do legislador. Esta madrugada teve um projeto de lei aprovado que facilita eu vou chamar de facilita a corrupção, porque ele diminui a transparência nas licitações dos municípios. Vou dar um exemplo aqui. Se um município fizer uma licitação, outro município pode pegar carona nessa licitação aqui. Ou seja, já foi feita uma licitação, um outro município vem e pode pegar carona. O que parece desburocratizar, na verdade, diminui a transparência do dinheiro público, facilitando, na minha opinião, a possibilidade de corrupção. Nesse mesmo projeto se facilitou o envio de emendas sem a necessidade, a obrigatoriedade, a lógica da fiscalização. Tudo num pacotão. Foi aprovado meia-noite e 37, 38, para ser bem exato, por aí. Tinham 50 deputados no plenário da casa e a grande maioria dos outros deputados que votaram remotamente, pelo celular. O relator do projeto não estava lá, o presidente da casa não estava lá, passou. Depois que foi aprovado, alguns deputados começaram a perceber que fizeram talvez bobagem. E a deputada Zanata, me esqueci o nome dela agora, o primeiro, mas o sobrenome é Zanata, do PL de Santa Catarina, ela mesmo falou que não podia votar no projeto, e aí a deputada foi sensata, porque eles não sabiam de fato o que estavam votando, então ela não tinha como ser contra, como ser a favor, ela votou contra o projeto, isso foi importante, mas ela relatou que não houve a discussão direito do projeto, ninguém sabia o que estava votando na calada da madrugada. Um projeto extremamente importante, que mexe com a lógica da corrupção, que já é muito sensível no Brasil, no mundo inteiro, mas pra gente aqui é uma praga, dificulta a transparência no lidar com o dinheiro público. Os nossos deputados votaram sem saber no que estavam votando. É mais ou menos o que eu estou querendo ilustrar da capacidade de processamento de uma parcela bem significativa dos nossos parlamentares no Brasil. Nota 0 para eles. Eu sou o doido que assiste TV Justiça, TV Câmara. E a TV Câmara mostra lá o plenário e tem muito disso. Vou falar o Lira, não que seja o Lira o vilão, mas o Lira é o presidente, vai colocando as coisas em pauta, a sessão vai se adiantando
meia-noite e pouco, e os deputados começam a ficar cansados e fica assim, eu não sei qual que é o texto que a gente está votando. Não é raro isso acontecer, inclusive aconteceu no 2630, que é o pedido da censura. Eles ficavam assim, gente, ninguém sabe qual é o texto que está sendo votado, porque ora tem aquela instituição que ia regulamentar a mídia, ora não estava por acordo dos líderes, e fica naquilo ali, pede-se que se retire de pauta, ninguém retira. Vai. Não é raro, não é raro. O doido que assiste o TV Câmara está dizendo para vocês, acredite. Eu vou me sacrificar para que vocês não precisem assistir aquela tortura, né? Agora, voltando para os defensivos agrícolas, só uma pequena questão, que uma vez eu vi um argumento bem interessante, que queriam deixar da seguinte maneira: está aprovado pela União Europeia, então está aprovado no Brasil, e a gente ficava meio que a reboque das instituições de lá. E um deputado falou uma coisa que era muito interessante. Vamos imaginar que aqui no Brasil nós tenhamos o besouro azul, e lá na Europa não tem o besouro azul. Então não vai ter um pesticida na Europa contra o besouro azul, porque não é uma espécie endêmica de lá. Se fosse nesse raciocínio, jamais teríamos um pesticida contra o besouro azul, porque lá na Europa não tem. Não tem. Né? Então, de fato, precisa ter uma regulamentação própria, nacional, não ficar a reboque dos demais. Mais ou menos como ficou na pandemia, né? Foi aprovado lá, aprova aqui, não precisa de Anvisa. Não faz sentido nenhum. Isso porque nós temos 513 deputados federais, 81 senadores ganhando 41 mil reais por mês de salário, mais uma cacetada de dinheiro de verba de gabinete, para poder a gente deixar a coisa como tá, gente. Tá de brincadeira, tá difícil. Sigamos, porque essa semana teve vamos dizer que um clone do 2630, meio que a censura chegou um pouquinho na televisão, na rádio, no jornal, né? Aqui... É que então, aqui, você tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. É que aqui, mais ou menos, eu vou meter o louco e falar que não, aqui não é um jornal, uma mídia tradicional. Mas quem tem uma mídia tradicional realmente foi impactado diretamente com essa decisão do Supremo. Vocês sabem, o Supremo, ao contrário do que eu defendo, que não deveria ser uma terceira instância do Poder Judiciário, devia ser um órgão constitucional, mas enfim, é a terceira instância, então alguns processos chegam lá. O que aconteceu? Uma pessoa foi entrevistada e o entrevistado falou, ó, vou usar você de novo aí, tá, Léo, como exemplo. O Léo me roubou. O Léo é um ladrão. E o Léo falou, como assim, gente? E entrou com um processo, não contra mim, mas contra o jornal que exibiu essa entrevista. O jornal falou, calma, eu só sou um meio de imprensa e comunicação, eu não respondo pelas minhas... Nem sabia que esse cara ia falar isso. Pois é, né? Até porque você está na entrevista, como é que eu vou saber? Você não vai falar assim, loucura, né? Enfim, o processo foi recorrendo até que chegou no Supremo e o Supremo fixou a tese e quer fixar a tese. É que normalmente o Supremo, nos últimos casos, eles não estão julgando só aquele caso, tem um tal de repercussão geral. Para você provocar o Supremo, não pode ser uma batida de carro, uma coisa que só vai influenciar você e o que bateu e o que foi batido. Não, tem que ser algo que influencie na vida de muitos. Então tem a repercussão geral. Consequentemente, quando o Supremo decidir, essa decisão também vai meio que valer como parâmetro para as demais. Então é isso, fixar a tese é colocar uma tese que os outros juízes, quando tiver um caso semelhante, vai falar, olha, a tese da repercussão geral PTO diz que agora os jornais podem sim ser processados, responsabilizados civilmente pelas falas dos entrevistados. Aí, no dia seguinte, isso foi na quarta-feira, na quinta-feira, o Supremo, por meio do Barroso, disse não tem censura. A imprensa tem que estar sempre junto conosco, que tem um papel fundamental. Realmente, não tem censura, está dizendo lá, vedada a censura prévia. Mas isso tem uma ideia muito semelhante ao 2630. Como eu falei para vocês, o Barroso disse que não tem censura prévia. De fato, ele colocou na tese lá, vedada a censura prévia. Mas existe uma censura indireta. Por quê? Como funciona hoje de acordo com o Marco Civil da Internet? Eu subo o vídeo para o YouTube e se, uma vez que vocês estiverem vendo, encontrar alguma coisa que seja errado, vocês denunciam. Com muitas denúncias, o YouTube vai falar, tem alguma coisa errada com esse vídeo. Olhou, viu que o vídeo está errado, tira do ar. Tá? Ou o caminho contrário. Alguém denuncia para o Poder Judiciário, faça um vídeo xingando o Ricardo entra com uma ação pedindo a remoção do conteúdo e o YouTube vai lá e remove. Se não remover, aí sim ele vira responsável. Né? É um controle a posteriori. Né? A partir do momento que o 2630 for aprovado e colocar essa responsabilidade antes no YouTube, você acha que vai acontecer o que com os canais
em que as pessoas expõem opiniões, já que o YouTube vai falar, pô, não vou deixar você colocar aí, porque eu não sei o que você vai falar. Vai que você faça um vídeo aí dizendo barbáries e eu vou ser responsabilizado. É dessa forma que aconteceria a censura. Agora, trazendo aqui para esse caso, não tem censura prévia, de fato. Porém, indiretamente, os jornalistas vão ficar com medo de trazer alguém polêmico. Por exemplo, você acha que alguém vai querer entrevistar o Bolsonaro? Aí ele começa a falar, as urnas são fraudadas, tá ok? Ninguém vai querer fazer isso. Por quê? Vai colocar um alvo desse tamanho na cabeça do dono do jornal, da edição, ninguém vai querer. Então, de fato, não é uma censura direta que você está quebrando o jornal, fechando, impedindo que ele circule. Mas você coloca um alvo na cabeça dizendo, olha, não fale com certas pessoas. É a pior tipo de censura, porque você não sabe o que pode acontecer. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Eu, de novo, equiparo isso aqui ao 2630 e, portanto, contrário. Você tem alguma posição sobre esse posicionamento também com o 2630, Ricardo Rous? Sou contrário a ambos, acho esse do STF. O 2630 é um projeto de lei que está na casa, está na Câmara dos Deputados. Era para ir para votação, tiraram, era para porque houve pressão popular, como todos os outros projetos de lei podem ter, alguns passam na calada da noite, mas enfim, é um projeto de lei, tem um rito legislativo. O que me preocupa é essa forma de legislação que o Supremo acaba fazendo quando chega a esses casos, como é o caso deste, com repercussão geral, como foi o caso do Marco Civil não, desculpa. Marco Civil ainda está lá. Ainda está lá, mas eu quis dizer do... Marco temporal. Temporal e outros casos que estão no Supremo e que podem fazer com que, indiretamente, o Supremo Tribunal Federal legisle. Não é competência do Supremo Tribunal Federal legislar. E aí está um problema. Nesse caso, Danilo, eu acho muito preocupante também. Porque acho que você já ilustrou bem. Muitos veículos de imprensa vão ter agora muitos dedos para entrevistar e permitir as pessoas de se manifestarem livremente nos seus canais, o que é relativamente normal. Você convida alguém para dar uma entrevista, a repórter vai lá, coloca o microfone. Quantos cortes a gente já não viu aí de bobagem que as pessoas falaram aleatoriamente? Desde a época que eu era criança, tinha um do Bozo, tinha não sei de quem, tinha um menino lá do PlayStation que ligava. Então, desculpa. E o Bambu, então, você não sabe o que acontece. Você não sabe o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer é exatamente o que você falou. Agora, o diretor de jornalismo de determinado jornal, determinada emissora, ele vai ficar muito preocupado e vai dar essa recomendação aos seus jornalistas, esse cuidado, porque vai agora o veículo ser também responsabilizado. Então, olha só, é muito, muito preocupante isso. Acho que a gente tem que buscar um caminho para que não se chegue nessa censura disfarçada. Sei que o nome não é esse, porque está lá não é uma censura prévia. Censura prévia. Ok, mas enfim, uma intimidação, talvez uma palavra, enfim. Intimidação prévia. Prévia. As pessoas vão se preocupar sim. Já há no Brasil, depois do 8 de janeiro, de alguma maneira, uma preocupação. 1.300 pessoas foram presas aí de uma condição XYZ, não vamos entrar nisso agora. Mas já havia um medo, tanto que o número de manifestações veio... Agora a semana... Agora faz uma semana teve a manifestação. Domingo. Já foi menor, as pessoas estão começando agora a falar, eu vou, talvez eu vou, talvez não, acho que não vou ser preso. Agora, essa decisão do Supremo ela é bastante preocupante. Engraçado que você falou aí, tinha uma decisão do ministro, do Alexandre, proibindo manifestações logo no comecinho do ano. Eu não sei se essa liminar caiu até hoje. Olha que loucura como é o Brasil. Você tinha falado aí de legislar, né? E eu olhei e falei, puta, faz todo sentido, porque como eu falei, eu sou doido que assiste, então eu assisti esse julgamento. E o Cristiano Zanin falou o seguinte, olha, vocês sabem, porque quando tem uma repercussão geral, eles meio que fazem uma súmula do processo. Olha, a partir de agora admite-se processar jornais por isso e aquilo. Essa era a tese do processo. Aí o Cristiano Zanin pediu a palavra e falou, me permite? Colocaria aí uma admite-se a retirada do conteúdo. Ninguém estava falando disso no processo. Ninguém está falando disso no processo, até porque era um jornal. O jornal saiu, não tem como retirar do processo. Vai tirar do bumbum do cachorro ali, o jornal? Aí, do nada, o ministro falou, olha, vocês colocam aí então retirada
o conteúdo, já que a internet, fake news, etc., todo mundo falou, é verdade, vamos colocar. Com todo respeito. Legislador. Não compete ao Supremo Tribunal Federal isso. Se o Supremo é uma corte integrante do Poder Judiciário, ela resolve a causa, da forma e nos limites em que ela veio. Se eu passo para fora, isso inclusive no processo, todo mundo vai saber, causa nulidade. O pessoal que é do direito. Né? Mas enfim, como é Supremo, a vida... Supremo. Né? A vida continua. Enfim. Vamos seguir. Talvez esse seja mais um... Não, me deu uma curiosidade aqui. Agora é uma dúvida mesmo, que eu vou perguntar a Vossa Excelência, que por acaso é jurista. Diga. O YouTube é um veículo de imprensa informal? Pra mim, Porque ele é uma mídia? Pra mim, sim. Então eu acho que essa preocupação de alguém falar uma bobagem no Tem YouTube já é agora. Até porque, por exemplo, eu pouco assisto televisão. Então, por exemplo, CNN, não assisto no YouTube. Aí isso vai ser uma bagunça, então olha, vai ser uma bagunça. Até porque a nossa lei de imprensa foi revogada, então não tem lá a classificação para ser um veículo de imprensa, precisa ter o registro nacional na sede do PQP. É muito... Direito, infelizmente, tem essa questão de ser muito etéreo, muito... Inclusive, o que é, de fato, um veículo de imprensa. Na minha concepção, sim, uma vez, inclusive, uma comunicação de massa aqui no YouTube. Tá? Na minha concepção, sim. Então, consequentemente, aí, Flow e companhia, cuidado com quem vocês aceitam aí, porque vocês podem entrar no meio do balaio. Tá bem? Inclusive, essa situação aqui pode ser caracterizada como um abuso de autoridade por alguns. Mais um abuso de autoridades. E nessa seara de abusos constantes, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, entrou com um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar eventuais abusos contra direitos individuais e garantias individuais cometidas pelo TSE e pelo STF. Essas CPI do abuso de autoridade estava lá, parado, meio que ninguém queria mexer, uma vez que você ia investigar o Supremo, que por coincidência é a pessoa que vai te julgar caso alguma ação chegue lá, alguma denúncia de que você roubou aí R$500 na sua campanha. Vai isso parar no Supremo Tribunal Federal. Aí você vai querer investigar essa pessoa? Ninguém queria mexer. Porém, essa semana alcançou-se a marca de 171 deputados. 171. Número ruim. Né? Um número bem interessante. Poxa, a pessoa que fez a contagem da Câmara podia ter colocado 515, 516, só para 1/3 não ficar no 71. Parece que foi de propósito. Mas enfim, 171 deputados, que é 1/3 da Câmara dos Deputados, é o número necessário para que uma comissão parlamentar de inquérito seja instaurada. Conseguiu-se as assinaturas depois da morte do cidadão lá em Brasília. Clériston, exatamente. Isso porque o ministro relator do processo, Alexandre de Moraes, tinha sido tinha sido informado de que o Clériston precisava de atendimento médico e, portanto, seria indicada aí uma progressão de regime, por exemplo, uma soltura antecipada. Como não aconteceu, ele acabou falecendo na prisão. Não aconteceu por 90 dias. 90 dias esse pedido ficou lá e não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não faço criminal, então eu não sei realmente se uma pessoa que tiver com uma necessidade de tratamento peticionasse dizendo, olha, precisa peticionar e precisa soltar. Se aconteceria, mas tem alguns casos que eu lembro, por exemplo, o Abdel Maci, ele estava precisando de cuidados médicos, foi para casa, o senhor excelentíssimo não é Mel Paulo Maluf, também precisando de cuidados médicos, foi. Então, não foi uma inovação da Procuradoria-Geral da República. De fato, acontece isso, agora pegando um pouco na minha memória. Enfim, conseguiu-se 171 assinaturas, agora falta o Arthur Lira dar andamento. De novo, que situação o Arthur Lira vai colocar? Se ele colocar para frente, coloca um alvo na cabeça dele. Se não colocar... Olha que situação, porque o Supremo já falou que é direito, se uma vez que consegue o número de assinaturas, é direito. Então, doutor, na minha opinião, na minha humilde e singela opinião, o Arthur Lira não tem o que fazer, ele tem que seguir o rito da casa, da Câmara dos Deputados, respeitar o regimento interno da casa, inclusive já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e instaurar a CPI. Colocar a CPI para rodar, para andar. Gente, a função do Legislativo também é essa, que também é uma função fiscalizatória. E Comissão Parlamentar de Inquérito é isso.
Se tem abuso no Tribunal Superior Eleitoral, ou se tem abuso em qualquer outro poder, ou no Supremo Tribunal Federal, quer que seja onde for, são funcionários públicos. É para isso que o parlamentar é pago. Então a CPI colheu, que é uma CPI, não CPMI. Isso. Não é mista. A diferença é que não tem senadores aqui, por isso que não tem um M, só isso. Então, se colheu assinatura, os representantes do povo entenderam que há necessidade de se investigar isso, agora é só instaurar a CPI e se investigar. É óbvio que vai se ter o cuidado como deve se ter em qualquer CPI, quando estiver investigando qualquer um. Qualquer um, porque são cidadãos que estão investidos ali temporariamente de um poder, parte do poder do povo para executar e fazer qualquer tarefa específica delimitada pela Constituição, sim, mas devem também respeitar a mesma. Então deve ser investigado, sim. O presidente Arthur Lira, voltando aí de Dubai, aí da COP28. Então vou botar a CPI para rodar. E parabéns ao deputado Marcel Van Hatten, novo do Rio Grande do Sul, simplesmente por fazer o seu trabalho. Parabéns, Marcel. E normalmente quem pede as assinaturas vira o presidente da comissão, com exceção do... Eu esqueci o nome, mas que pediu a do 8 de janeiro, que saiu no final das contas... André Fernandes. André Fernandes, que foi o que pediu, não conseguiu a presidência e saiu como indiciado. Um dia que se demorar mais meia hora era preso. Falando nisso, eu não coloquei aqui, mas a CPI do DF... porque teve a CPI do 8 de janeiro lá no Distrito Federal, indiciou o Gonçalves Dias, diferentemente do que aconteceu em Brasília. Né? Sabia que tinha uma informação bem interessante da gente comentar aqui. Não aconteceu na Câmara dos Deputados, na CPMI, mas não é Assembleia. É Assembleia Distrital. Câmara Legislativa, que chama, não é? Câmara Legislativa, isso, porque Brasília é um município e um estado ao mesmo tempo. Então ela tem uma Câmara Legislativa diferente dos outros. Lá, os deputados distritais indiciaram o Gonçalves Dias pelos atos do 8 de janeiro. Marcelo Van Hatten, parabéns, continue aí. Tá com um alvo gigante na sua cara, então anda reto aí, porque qualquer deslize... Apesar de que eu acho que nenhum ministro vai atender suas convocações, vão falar que não se subordinam a isso, blá 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 blá. Vai dar o que Mas isso, aí, pelo menos, traz à tona que precisa se alterar a legislação. E isso traz à tona que o parlamentar, quando quer fazer, ele faz, dá trabalho, demora e faz. Então o Marcel fez um trabalho, ele é correto no pensamento dele, o povo do Rio Grande do Sul elegeu ele com uma linha de pensamento, e essa linha de pensamento ele vem desenvolvendo no Congresso Nacional, e é a coleta dessas assinaturas, por parte, capitaneada, óbvio que teve a ajuda de outros deputados, mas capitaneada pelo Marcel, faz com que de fato o povo do Rio Grande do Sul se alegre de ter votado no cidadão que está fazendo o seu trabalho. Acho que se conversar com o Marcel, se trouxer ele aqui no Política do Bom Senso, Danilo, e fica um convite, o Marcel, que é um conhecido, pode, imagino que vai ser bacana bater um papo com ele, vai falar que está fazendo o trabalho dele, está fazendo aquilo para o qual ele é pago para fazer. Então a gente está aqui falando meio que o óbvio, a pessoa que faz um bom trabalho, agora a gente tem que bater palma, porque a maioria não faz nada. Então quem faz o trabalho para o qual é pago fazer, a gente aplaude. E espero que nas eleições de 2026 Marcel venha senador. Acho que virá candidato a senador pelo estado do Rio Grande do Sul e acho que tem grande chance de ganhar a eleição, inclusive. Ainda mais com o trabalho que vem fazendo. Do Rio Grande do Sul. Mas então... Você vê que então tem espaço para você, viu, Marcel? E vem que são 2 vagas em 2026, Isso. então... Tá, é o momento de ter gente boa no Senado. Eu espero que essa comissão parlamentar de inquérito mexa no vespeiro, que é o artigo 93 da Constituição Federal, que diz que a nova lei orgânica da magistratura será de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não acontecer, 35 anos depois, a Constituição já foi promulgada e o Supremo nada fez, continuamos com a lei da magistratura da ditadura militar, ou do regime militar, como você bem quiser entender. E isso é muito ruim, porque para a gente, cidadão pagador de impostos, né? Mas para o juiz isso é maravilhoso, porque como um regime autoritário precisa ter os juízes ali muito, né, ao seu lado, é um monte de benesse para o Poder Judiciário. Está na hora da gente arrumar isso. Mas para isso aí precisa mudar, né? Precisa entrar com uma DIN por omissão, por exemplo, contra o próprio Supremo, que não legislou até hoje sobre a lei orgânica da magistratura. Enfim, vamos continuar. A semana continua aqui, estamos na quarta, vamos pular para sexta-feira. Hoje, que sai sempre no sábado, mas nós gravamos na sexta. Hoje sai uma decisão da Corte Internacional de Justiça. Lá no resumo da semana
acho que logo um dos primeiros, inclusive, que nós fizemos, nós falamos que no dia 3 de dezembro o Maduro tinha marcado um... O pessoal fala referendo, mas referendo é quando a decisão já aconteceu e o povo vem ratificar ou não. Né? Então é um plebiscito. É um plebiscito para que o povo venezuelano decida ou não pela anexação de 70% da Guiana, que coincidentemente descobriu um monte de petróleo lá. Né? A Corte Internacional de Justiça deu uma liminar dizendo não pode invadir. Mas todos os países são soberanos, então vamos ver o que vai acontecer. Vai ser nesse domingo a decisão, o plebiscito lá na Venezuela, um local em que o sistema eleitoral é muito crível, muito confiável. É o sistema eleitoral, o presidente, é tudo muito crível, muito confiável, né, Maduro? Tá maduro o negócio já aí. Gente, é dinheiro, petróleo aqui do nosso ladinho, A Guiana não tem condição, caso o Maduro resolva tomar, porque esse plebiscito é para inglês ver, assim como a eleição do Maduro é para inglês ver. Já tem eleição, não tem eleição, é ele e o Kim Jong-un fazendo a eleição, faz a menor diferença. Então é muito provável que no plebiscito, como eles estão chamando aí no referendo, dá o nome que quiser, vá o povo do Maduro vai decidir que então essa área, Exobo, é o nome correto? Essequibo, um pedaço da Guiana, do lado do rio Essequibo, inclusive, que tem ali uma quantidade imensa de petróleo, entendo por que ele quer essa área, o resto da Guiana não, mas esse pedaço interessa a ele, principalmente depois que a ExxonMobil disse que vai explorar petróleo ali. Gente, é dinheiro. Ele não está conseguindo nem tomar conta do dele, que ele não consegue fazer a exploração. É o país com maior reserva de petróleo do mundo. E quer... A Venezuela, nós estamos falando, tá? A gente precisa entender, aqui do ladinho aqui, agora ele quer crescer o olhão no petróleo do vizinho. E se o povo do Maduro decidir que sim, essa região de Essequibo, sempre me equivoco, pertence à Venezuela, e ele resolver invadir esse espaço, é aí que eu queria chegar. Porque olha só, a Guiana não tem condição de se autodefender. Tem exército, o exército não tem condição nenhuma de fazer isso. Quem é que vai ajudar a defender a Guiana? Porque o Maduro disse que essa decisão da Corte Internacional, para ele não reconhece a Corte Internacional, então não quer dizer nada. Ele vai fazer o plebiscito dele, vai invadir se tiver que o fazer. A Venezuela é signatária. Agora cumprir ou não é outra. Maduro, gente. Então, Maduro, entende? Maduro, Venezuela, respeita quase nada. Então vamos lá. Se o plebiscito do Maduro der que sim, o povo acha que deve anexar, e ele invadir a Guiana, muito provavelmente os americanos vão entrar para defendê-los. E aí olha o tamanho do abacaxi. Isso está do nosso lado, tanto que o exército brasileiro já está fazendo exercícios lá do ladinho deles lá, já está sentindo o cheiro de problema. A minha pergunta é, doutor, agora eu vou mudar aqui o negócio, agora eu sou o cara do político do consenso. Vai lá. Se o Madurinho, vamos trabalhar hipoteticamente, entra para tomar esse território da Guiana, Estados Unidos vem para defender a Guiana, que não tem condição nenhuma de defender, vai precisar dos americanos e de outras forças. Nós, brasileiros, ou seja, a República Federativa do Brasil, fica do lado de quem? Do amigo do Lula, ou quer dizer, do Maduro, ou o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ficar no meio dessa palhaçada toda aí? Situação muito difícil. Nós vamos acabar se envolvendo numa guerra que nem é nossa? Uma guerra por anexação de território, uma coisa assim tão anos Napoleão? É bizarro isso, né, cara? Mas enfim, o Lula é muito próximo do Maduro. O Maduro é quem está tomando, teoricamente, vai invadir um outro território. E é possível que os americanos venham para defender a Guiana. Vai virar uma bagunça ali que eu espero que não aconteça. Olha que loucura, tem um pacto de defesa americana que diz que se algum país americano, tipo a OTAN, se algum país americano for invadido, os Estados Unidos entram. Ele fingiu que fez de cego quando foi a Argentina. É que a Argentina também agrediu. Né? Mas existe esse pacto. Eu não sei se a Guiana é signatária. Mas olha a maluquice que pode acontecer. Isso nunca aconteceu, nunca chegou de um país americano invadir outro. Né? Pode ser a primeira vez que de fato aconteça. E a gente sabe que os Estados Unidos têm interesses gigantes na Venezuela.
né? E no petróleo que tem ali também, porque é tudo o petróleo ali. O Maduro tem interesse, mas se os americanos tiverem que ir lá ajudar a Guiana e eventualmente também, né, levar um petrolinho. Falando de petróleo, deixa eu falar uma coisa interessante aqui, que uma coisa que alguém me falou, é uma coisa tão óbvia, mas que a gente fica assim, não percebe. O petróleo, tem a mancha de petróleo ali entre Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e a Foz do Amazonas aqui no Brasil, né? O pessoal, não pode, porque tem os corais do Amazonas, etc. Enquanto do lado de lá eles estão... Então, Aí uma vez eu tava olhando o mapa lá, você vê bonitinho, fala, não, a nossa tá aqui, bonitinho, nossa reserva tá aqui. Aí uma pessoa me falou, uma pessoa que é especialista em petróleo e gás, que não é bem desse jeito, porque é como se fosse uma grande piscina, e eu tô sugando água aqui, tá sugando o seu também, entendeu? Então, pode ser que uma hora fale, eu vou explorar. Não tem mais nada. Mais nada. Mas enfim, é uma grande reserva do petróleo, aí que foi encontrado nessa região, tanto que em 94, em 2004, eu sei que termina com 4, quando o antecessor de Maduro era o Hugo Chávez, tinha falado já em Georgetown, não nos interessamos mais por esse equívoco, pode ficar para vocês. Porém agora com essa descoberta foi uma mera de uma coincidência. Foi coincidência. Inclusive o exército, como o Ricardo falou, já está fazendo exercícios no norte, porque... Claro, não vamos falar que é para apoiar B ou C, mas a justificativa é de que caso tenha um conflito, a Guiana não vai ter condição de barrar nenhum tipo de ataque, então vai ter uma imigração em massa aqui, uma questão humanitária, e a gente sabe que no final das contas, como foi a Operação Guarida, lá em Roraima, Pacaraima, sobra para as Forças Armadas. Enfim, vou mudar um pouco do assunto, mas eu vou continuar meio que naquela região ali do norte do nosso país. O governador Wilson Lima, do União Brasil, essa parte cômica, por isso que eu deixei para o final. Está tendo a COP lá em Dubai, né? A Convenção Internacional sobre Mudanças Climáticas, e o Wilson Lima, que é da União Brasil, disse que vai fazer uma reunião com a Amazon. Não tem como falar isso sério, mas ele disse o seguinte, vai fazer uma reunião com a Amazon porque, abre aspas, a Amazon usa o nome do Amazonas. E quanto a gente ganha por isso? Inclusive tem esses shorts, o Léo está se acabando de rir aqui. Eu vou deixar o link dos shorts aqui no comentário fixado para que você veja isso ao vivo e a cores. Já pensou, Ricardo Rous, quando falar para ele que Amazonas também não é um nome brasileiro, é um nome grego? E se ele for mexer nisso, talvez o Amazonas vai ter que pagar royalties para a Grécia? Doutor, minha preocupação não é essa. Minha preocupação é se o presidente do Peru reivindicar alguma coisa, ou o prefeito de Uberlândia aproveitar o governador de Amazonas e ir lá para a COP, não sei se é o presidente da Uber, CEO da Uber está lá, mas se essa coisa se espalha, já imaginou, governador, tem uma empresa presidente do Peru, meu senhor, se a Bahia, meu Deus do céu, Pernambucanas, vai dar um problema, nós vamos quebrar. Eu deixei por último porque era para deixar um alívio cômico. Mas a minha preocupação está no presidente do Peru, a Casa da Bahia, Pernambuco, tudo bem, mas se o presidente do Peru reivindicar alguma coisa... Estamos ferrados. Lascou-se. Ai, caramba. Gente, agora vamos para aquelas notícias que eu acho que valeria muito a pena a gente comentar aqui, mas eu tento sempre manter o compromisso aqui de 1 hora, porque a gente sabe que resumir uma semana daria um vídeo muito longo. Coisas rápidas. Nós tivemos a CPI das ONGs, na qual a Marina Silva foi convocada, e o senador relator, ou presidente, eu não lembro qual, estava dizendo que essa CPI abriu a caixa preta. Aí a Marina Silva interveio falando, caixa preta não, porque não se pode, coisa ruim não pode associar a preto. Vou tentar botar o vídeo aqui se eu lembrar. Essa CPI não é igual às outras não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora, né? Então não é mais caixa preta, é a caixa de Pandora. Então nós abrimos a caixa de Pandora, porque a caixa preta é o que existe nos aviões, né? Só descobre os acidentes quando você consegue... Mudou, agora é caixa... Mudou, porque coisa ruim não pode ser associada a preto. Como é que está o nome agora? Laranja pode escolher mais, então é caixa, mas eu prefiro caixa de Pandora. Pessoas laranja.
E nem mais mestiço. Só tem amarelo. Acabaram com os mestiços. O IBGE acabou com os mestiços, o Ministério lá acabou com os mestiços. Eles não existem mais, nem na pesquisa do IBGE e nem mais para as cotas. Acabaram com os mestiços. Outra rapidinha aqui, o Lula está na Arábia Saudita, foi para a Arábia Saudita antes da COP, e o Globo publicou: Lula tem reunião nessa terça com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Em 2023, o mesmo Globo publicou o seguinte: a amizade de Bolsonaro com um ditador anticristão. O mesmo cidadão, com realidades diferentes aí, bem gritantes. Nós também tivemos aqui a decisão da Câmara Municipal de São Paulo, que aprovou o orçamento de meio bilhão de reais, para que os ônibus sejam, entre aspas, muitas aspas, gratuitos nos domingos, né? A gente sabe que não existe gratuito. Alguém está pagando, tanto que a Câmara está separando aí, um orçamento, né? Vai ser uma grande plataforma aí de reeleição do Ricardo Nunes, eu acredito. E nós também tivemos aí o fundo eleitoral para o ano que vem, 5 bi, se eu não me engano, né? 5 bilhões de reais, muito dinheiro para pagar santinho, que a gente sabe que no final das contas vai para sarjeta, né? São situações aí que nos fazem ter um pouquinho de esperança no que vem, a gente colocar gente melhor intencionada nas nossas vidas, né? Nós teremos eleições aí, prefeitos e vereadores, eu espero que seja um pouquinho melhor e que essas notícias ruins aqui sejam menores. A gente vai ter menos assunto, mas pelo menos a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Não é verdade, Ricardo Bolso? Com certeza, doutor. De algum desses assuntos aqui, você quer fazer alguma anotação? Aqui a colinha, porque essas notícias rápidas eu não coloquei na pauta. Vou falar rapidamente, tem como, doutor? Primeiro que eu achei que você maldou aqui, tá? Então vou falar, maldou. Príncipe da Arábia Saudita aqui, o Globo deu realmente quando o Bolsonaro foi, o príncipe era, né, enfim. Agora com o Lula é com amor. Aí com amor, com o amor, aí ele não é mais, como é que é o nome? Ditador anticristão. Agora ele é príncipe, entendeu? Então, sem amor no Bolsonaro é ditador anticristão. Com amor, aí vira príncipe herdeiro, até coisa de Disney, né? Príncipe herdeiro. Nossa, então achei que você maldou um pouco, você não colocou amor na notícia. É verdade, desculpa. Aí fica ruim. Marina, querida, tá pegando fogo na Amazônia, meu amor. Vai lá, tá bom? Olha, recorde de fogos no Pantanal. Marina, tá pegando fogo lá. Recorde de fogo no Pantanal. Um bioma que não pega fogo de jeito nenhum, como dizia, tá pegando. Tá pegando fogo lá, Marina. Vai lá, tá bom, querida? Leva algum projeto bacana pra COP, você deve já estar lá agora, essa altura do campeonato, que a gente tá precisando aí, tá bom? Aí eu vou ver se eu te dou essa dica aí pra tu ir ajudar a como não pegar fogo no Amazonas, salvar as girafas do Amazonas, diminuir o desmatamento no Amazonas. Não sei se você sabe, mas está tendo lá a galera do PCC, do Comando Vermelho e vários outros criminosos tomando conta da região. Dá uma olhadinha lá, que aí você ocupa o seu tempo pago com o nosso dinheiro, ao invés de eu ter que discutir isso aqui da caixa preta aí. E pior que não faz nem sentido, né? Até porque caixa preta é bom. Dados importantes lá dentro, não é algo pejorativo. Ela falou para abrir a caixa de Pandora, que é totalmente sentido contrário. Não, gente, já passou da época, né? Ônibus gratuito aos domingos. Não existe almoço grátis. Eu vou explicar isso com todas as letras. Só aqui, para poder, aos domingos, os ônibus andarem com a catraca livre, são 10 milhões de reais por dia. Será que com esses 10 milhões de reais, isso é uma discussão que eu acho que a sociedade paulistana tem que fazer. Inclusive ano que vem, que é a eleição municipal. 10 milhões de reais por dia. Será que a gente não consegue melhorar equipamentos esportivos, culturais, nos bairros, nas periferias da cidade? Será que a gente não tem um outro uso melhor para esse dinheiro? Será que o melhor uso para esse dinheiro é a catraca gratuita dos ônibus aos domingos? Se eu não me engano, 26% das pessoas que têm carro também andam de transporte urbano. Ou seja, a gente vai pagar, não sei se faz tanto sentido. Na minha opinião, não tem almoço de graça. É uma discussão que está sendo colocada pelo prefeito Ricardo Nunes. O governador Tarcísio já falou que não embarca nessa onda. Ele não concorda com essa linha. Isso. Nem segurar o preço, tá? Nem é chegar na gratuidade, que já é um devaneio um pouco maior. O Ricardo quer manter o preço, porque para manter o preço tem que pagar, tem que tirar dinheiro dos cofres públicos para subsidiar
a passagem no preço que está no ano que vem, que é a eleição municipal e o Ricardo Nunes é candidato à reeleição, ele quer manter o preço, parece, essa conversa ainda vai acontecer mais contundentemente, mas parece que o Tarcísio não quer nem embarcar nem manter o preço, quanto mais na gratuidade. Okay. Fundo eleitoral é excrescência, doutor, na minha opinião. E quem me conhece sabe, já muitas vezes falei isso aqui, sei que é a regra do jogo, hoje está posta essa regra do jogo, mas 5 bilhões de reais para financiar a campanha de gente que a gente nem conhece. Não é a pessoa que você concorda com as ideias, com as pessoas que você acha que vai inovar na política, vai começar agora. Não. São 10 vezes o orçamento destinado para os ônibus. Pelo amor de Deus, o orçamento de 2023 da segurança pública no Brasil não chega a 1 bi. Algo em torno de 900 milhões de reais. Não chega a 1 bi. E aí para pagar a campanha de político, que a gente nem sabe se tem competência, porque a gente sabe que político não precisa ter curso. Qualquer, desculpa a expressão, Brasil, qualquer Zé Bunda é candidato. Entende? É absurdo, é surreal. Eu tenho que pagar pro cara ser candidato. Isso é inaceitável. E as pessoas com dificuldade, com fome, sem hospital, sem nada. Aqui, sem segurança. Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo. Existe um bafafá, um burburinho, que uma pessoa foi eleita aqui, vereador, e pagou um curso depois de como... O que faz o vereador? O que faz o vereador? Depois de eleito, esse candidato, imagina a atrocidade que cometeu na campanha. Ele comprou um curso com o dinheiro do gabinete, com dinheiro público, nós pagamos. O que faz o vereador? A pessoa não sabia nem o que faz. E essa pessoa recebeu fundo eleitoral para financiar a campanha dela. Absurdo o fundo eleitoral, mas é a regra do jogo. E nesse jogo, porque são deputados federais e senadores que estão lá hoje, que tem que acabar com esse financiamento. O financiamento era, antigamente, privado. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Ah, mas a empresa dá dinheiro, vai se corromper. Então tinha que regular aquilo. Isso. Se colocar um teto, uma forma de doação, uma forma de fiscalização. Ah, não, agora vamos tirar o dinheiro da pessoa que não tem leito no hospital, que não tem exame, que não tem asfalto, que não tem segurança, que está sendo roubado por aí, vamos tirar o dinheiro disso e dar na mão de político. Foi um belo avanço que nós tivemos na legislação. E contém ironia. Uma última coisinha aqui, eu vou censurar, que eu recebi o diploma do Alexandre de Moraes, então censura tá por aqui. Eu vou censurar a cara. Isso aqui é um convite que um vereador mandou para um amigo meu, convidando para uma festa de final de ano. Aqui não tem problema, né? Faz parte. Só que aqui atrás tem mala direta e você vê aqui depois lá na prestação, pago pela Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo. Não posso mostrar a cara, né? E esse vereador é o que mais gasta com Correios, né? E uma vez ele foi questionado, ele falou, gasto mesmo, e enquanto tiver o dinheiro lá, eu gasto, né? Que ano que vem, quando nós tivermos a eleição municipal, a gente tenha a opção e a decência de eleger pessoas que façam coisas melhores pra gente, né? E não ficar gastando dinheiro com coisa que o meu amigo olhou isso aqui e jogou pro lado, porque é inútil, mas que o dinheiro nós que estamos pagando tenhamos a oportunidade de eleger pessoas melhores. Me dá uma brechinha, doutor, que não dá. Eu ia parar ali, mas não vai. Gente, o correio que foi gasto por isso é dinheiro público. Sabe essas faixas que colocam, olha, quero parabenizar o vereador fulano de tal por asfaltar uma rua que nem a competência do Legislativo, e várias outras coisas que eu tenho certeza que cada um de vocês já deve ter visto por aí. É dinheiro público. Tenha uma coisa na sua cabeça, ele está pegando o teu dinheiro para fazer a festa dele, convidando você com seu próprio dinheiro. É um negócio surreal que os políticos fazem aqui. Mais surreal do que o que os políticos fazem é a capacidade que uma parcela dos eleitores tem de reeleger esses políticos. Mandato, não. Já deve ser terceiro, quarto, quinto no caso desse cidadão. E quem questionou isso foi o CQC. Quanto tempo o CQC já não passa? Não passa. Ou seja, há muito tempo para esse questionamento aí, pessoal. Vamos pegar como regra. Recebeu o convitinho desse, viu uma faixa, já nesse você já exclui, nesse você já não vota, porque você sabe que está usando dinheiro público para fins não lícitos. Ele falou, é que meu público é mais velho, então não consigo me comunicar. Então se o público dele é mais velho, não vai na festa de aniversário dele. Enfim, gente, deixa o like desse vídeo, é importante para a plataforma entender que esse é um vídeo relevante. Compartilha também no grupo da família, nós somos um canal. Então é importante você também contribuir com a gente
e mandar esse vídeo lá no grupo da família para que as pessoas saibam, né, do que está acontecendo em Brasília, aqui em São Paulo, porque essa é a nossa missão. Toda sexta-feira a gente grava um vídeo aqui tentando, claro, trazer fatos legais para você. Então, se você tolerou a gente até agora, 1h e pouco, né, falando sobre vários assuntos, compartilhe esse vídeo e também dá uma olhada se você se inscreveu no canal. Uma vez que você clicar nesse botãozinho vermelho que é o se inscrever, vai aparecer um sininho. O que é esse sininho? Literalmente vai tocar um sininho, uma notificação para você quando a gente upar um vídeo novo aqui no YouTube. Vai falar, Política do Bom Senso trouxe um novo vídeo, tá? Então, já fiz o meu. Agora você, Ricardo, como é que as pessoas te acham? Faça o seu... Fácil, @Ricardo Roso no Instagram, no YouTube, onde você quiser, Ricardo Roso, você vai achar aqui, mas curte esse vídeo, compartilha, trabalho bacana do Política do Bom Senso. Eu acho muito legal realmente esse trabalho de resumir o que acontece no universo político. A nossa vida é tão corrida, o dia a dia, a gente tem conta para pagar, trabalho, filho, e o corre-corre da nossa vida às vezes não nos permite entender um pouquinho do que está acontecendo. Esse é um trabalho bem bacana, então curte, compartilha o vídeo, legal. Não esqueça que o que a gente falou aqui é o puro suco do Brasil. Tinha o Léo falando ali, quando eu falei do vereador, ele colocou uma plaquinha, puro suco do Brasil. E tem muitas outras notícias que a gente não falou aqui, então eu tô meio afastado aqui porque eu tô com o meu cachorrinho, tá com problema de saúde, então diminui um pouco a intensidade. Mas, em dias normais, em condições normais de temperatura e pressão, outras notícias que eu não comento aqui no resumo da semana, eu tento trazer também nos vídeos da semana. Então é muito importante você nos acompanhar. E é Ricardo Roso Oficial. Ricardo Roso Oficial, @Ricardo Roso Oficial. Tá? Mas se você colocar Ricardo Roso vai aparecer, tá? Sem nenhum problema. Então curte, compartilha, se inscreve. Um grandíssimo abraço para todos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.